Olá, uma ótima tarde. Eu sou Gabriel Monteiro e te atualizo agora das principais notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 18 de outubro. A gente te atualiza neste começo de edição do acidente de ônibus que aconteceu em Pernambuco na noite de sexta-feira. O governo estadual faz uma coletiva neste exato momento e atualizou o número de mortos deste acidente. Agora são 17 vítimas, com 10 pessoas já identificadas. 17 pessoas ainda estão no hospital. As autoridades também disseram que havia 40 passageiros no veículo. Este número é maior do que nas últimas contagens, nas últimas relações, em que constavam 30 pessoas. Vamos relembrar que este acidente aconteceu em Saloá, no agreste pernambucano, próximo ao município de Garanhuns. O veículo que havia saído de Santa Cruz do Capibaribe e tinha como destino a cidade de Brumado, na Bahia. Os 2 motoristas do ônibus tiveram ferimentos leves. Eles passaram por teste de bafômetro no local e não foi constatada embriaguez. A gente fala sobre os casos de intoxicação e mortes por bebidas adulteradas. O Brasil tem quase 90 casos de intoxicação por metanol que estão agora em investigação. São Paulo é o estado com o maior número de suspeitos confirmados e também com o maior número de mortes. Letícia Taglialenha traz as informações para a gente. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas subiu para 46. O número de óbitos contabilizados segue em 8 e são 87 os casos em investigação. O Ministrão Bar, localizado nos Jardins, reabriu nesta sexta-feira após ter sido interditado pela Vigilância Sanitária 3 semanas atrás, durante as investigações sobre os casos de bebidas adulteradas com metanol no estado. Após apurações, uma mulher de 43 anos que está cega relatou ter consumido 3 caipirinhas no bar antes de passar mal. Na época, o estabelecimento informou que todas as bebidas comercializadas foram adquiridas de fornecedores oficiais, com nota fiscal e procedência garantida. Segundo a defesa do ministrão, o pedido de reabertura já havia sido feito 10 dias atrás. A Vigilância Sanitária levou em consideração de que os laudos da distribuidora saíram e foram negativos. O local ainda está aberto e está mantida a proibição da comercialização de bebidas destiladas no local. Além do Ministrão, o Boteco Vila, localizado em São Bernardo do Campo, também foi interditado pela Vigilância Sanitária e também foi liberado para retomar as atividades nesta quarta-feira. Uma mulher, Vanessa Maria da Silva, é apontada como centro de um núcleo familiar responsável pela fabricação clandestina de bebidas alcoólicas que levaram a pelo menos 2 mortes em São Paulo. O delegado Arthur Dian informou que pai, marido e cunhado da investigada fazem parte do grupo criminoso. A mulher foi presa na última sexta-feira em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, em uma operação que rastreou a origem da bebida destilada que 2 homens consumiram na zona leste de São Paulo. Eles foram as 2 primeiras vítimas fatais da onda de intoxicação no estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu vistas no julgamento que analisa o reestabelecimento do Sicob, que é o Sistema de Controle de Produção de Bebidas. Esse sistema foi extinto pela Receita Federal em 2016. O julgamento começou na sexta-feira e vai seguir até o dia 24 de outubro. Com este pedido de vistas, fica suspenso por até 90 dias. Cristiano Zanin, relator do caso, e Alexandre de Moraes tinham votado para manter o sistema suspenso. O Sicob foi criado em 2008 para monitorar a produção de cervejas, de refrigerantes e até de outras bebidas. O objetivo, coibir fraudes e garantir o pagamento de tributos no setor. Porém, o sistema foi suspenso sob a justificativa de apresentar falhas, apresentar também um alto custo e baixa eficiência no controle tributário. Uma nova reunião foi agendada para apresentar um relatório completo do ONS sobre o apagão que afetou 24 estados, além do Distrito Federal, esta semana. O operador nacional do sistema já apresentou análises preliminares sobre este incidente. A repórter Gabriela Garcia, ao vivo, traz detalhes deste caso. O que indicam estes relatórios, o que já sabemos sobre este apagão e, claro, sobre as salvaguardas que, na visão de muitos especialistas, Gabriela, não foram acionadas.
Pois é, Gabriel, boa tarde para você e para todos. O Operador Nacional do Sistema Elétrico fez essa análise, mas ainda é uma análise preliminar e identificou que houve um incêndio em um reator na subestação de Bateias, no município de Campo Largo, no Paraná. E aí, diante desse incêndio, segundo o ONS, o sistema funcionou corretamente ao desligar o circuito que pegou fogo. Só que além desse circuito, outro circuito foi desligado incorretamente. E aí, por consequência, essa falha teria provocado múltiplos desligamentos das linhas de transmissão conectadas na subestação. Ainda conforme essa análise preliminar, a falha deveria ter sido eliminada pela proteção do barramento da subestação, o que não ocorreu. Então, uma nova reunião está marcada para daqui a 10 dias, para o dia 28 de outubro, para dar continuidade à elaboração do relatório de análise de perturbação. A gente lembra que o governo federal estipulou o prazo de 30 dias para que o ONS entregue esse documento finalizado, que além de apontar as falhas, as causas do apagão, também deve apresentar pontos de melhoria e ações necessárias para que incidentes como esse não voltem a ocorrer. Gabriel. Obrigado, Gabriela, pelos detalhes. Ainda aguardamos uma definição dessas investigações após estes relatórios preliminares. Agora vamos para os Estados Unidos. Os protestos contra o presidente americano Donald Trump acontecem agora em Washington e também em outras cidades pelo mundo. Estes protestos, apelidados de No Kings, ou seja, em português, sem reis, são uma mobilização popular em massa contra as políticas do republicano sobre imigração, educação e segurança no país. Segundo os organizadores deste protesto, estão levando o país em direção a uma autocracia estas decisões. As manifestações, grandes e pequenas, em cidades e também subúrbios americanos, seguem os protestos em massa que aconteceram em junho. Refletem a frustração dos oponentes de uma agenda que Trump lançou com uma velocidade sem precedentes desde que ele assumiu o cargo em janeiro deste ano. Os atos deste sábado começaram fora dos Estados Unidos, com algumas centenas de manifestantes se reunindo do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos em Londres e cerca de centenas de outros realizando manifestações em Madrid e Barcelona. No norte da Virgínia, muitos manifestantes caminhavam em viadutos que cruzavam estradas em direção a Washington, D.C. Centenas de pessoas se reuniram no círculo perto do Cemitério Nacional de Arlington, perto de onde Trump está considerando construir um arco na ponte do Lincoln Memorial. Moradores de algumas grandes cidades viram tropas da Guarda Nacional enviadas pelo presidente, que argumenta que elas são necessárias para proteger agentes de imigração e ajudar no combate ao crime. Estes protestos acontecem durante o shutdown, durante a paralisação da máquina pública, que já dura 18 dias e é a terceira maior paralisação da história. Amanhã, bolivianos vão às urnas para escolherem o próximo presidente do país. O senador Rodrigo Paz e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, ambos de direita, disputam este cargo. Quiroga, que lidera as pesquisas de intenções de voto, é um crítico do Mercosul e também do BRICS. Nossa enviada especial a La Paz, Luciana Tadeu, tem informações. Como é que está o aquecimento para este pleito, para essas votações? Luciana, boa tarde a você. Oi, Gabriel, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, clima de muita incerteza por aqui. Ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã, já que apesar de as pesquisas eleitorais indicarem uma liderança de Tuto Quiroga, indicarem que ele tem mais intenções de voto, as pesquisas eleitorais erraram muito no primeiro turno, não colocavam Rodrigo Paz entre os quatro primeiros colocados. Ele acabou sendo o candidato que mais obteve votos no primeiro turno. De qualquer maneira, as pesquisas apontam agora Tuto Quiroga na liderança dessas eleições, um candidato que, como você bem mencionou, é um crítico do Mercosul.
Lembrando que a Bolívia formalizou sua entrada no Mercosul no ano passado, mas Tuto Quiroga diz que, apesar dele gostar do Mercosul como uma união de fronteiras, integração entre os países, ele considera a parte comercial como uma prisão. Ele disse isso, inclusive, numa entrevista para a CNN em agosto. Ele falou que não interessa para ele participar da parte comercial do bloco, porque é entrar numa prisão comercial na qual a Bolívia precisaria aumentar suas taxas para produtos de outros países. Afirmou que o bloco é muito protecionista e que tem a intenção de estabelecer diversos acordos de livre comércio no estilo do Chile, Gabriel. O candidato Rodrigo Paes diz que não daria as costas para o Mercosul e defende também esse bloco regional. Já o candidato Rodrigo Paes defende esse bloco comercial, Gabriel. Atenção total para essas eleições. Obrigado pelas informações. Continuamos contando contigo aí de pertinho, acompanhando. Cresce a expectativa para a indicação de Lula de um nome para o Supremo Tribunal Federal com a saída de Luiz Roberto Barroso. Antes da aposentadoria, Barroso votou a favor da descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação. Sobre esse mesmo tema, no caso, o STF formou maioria contra a medida cautelar de Barroso, que liberou enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuar na realização do aborto legal. Gabriela Veras tem mais informações sobre estes dois assuntos. Boa tarde. Oi, Gabriel. Ótima tarde para você também, a todos que estão por aqui na nossa companhia. E isso, foram os últimos atos de Luiz Roberto Barroso enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente relembra rapidamente aqui que a aposentadoria dele no Supremo Tribunal Federal já vale a partir de hoje. E ontem ficou esse assunto aí polêmico, né? Destravando, portanto, esse julgamento que foi iniciado lá na Suprema Corte desde 2017, tinha apenas o voto da ministra Rosa Weber, antes de se aposentar também, o voto foi deixado por lá, da mesma forma do voto de ontem do ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou que a interrupção da gestação deve ser tratada como uma questão de saúde pública, não de direito penal. Então, ele falou que essa proteção às mulheres que optem, pelo aborto tem que ser feita e a condenação não deve acontecer por parte da sociedade. O que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, a gente relembra, é a descriminalização do aborto até a 12ª semana. A gente relembra também que aqui no nosso país os casos de aborto são permitidos em somente 3 ocasiões, caso a mãe tenha algum risco de morte, ou se o feto for anencéfalo, ou se aquela gravidez tiver sido um resultado de um estupro. Então são esses os casos aí permitidos aqui no país. Além disso, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou que enfermeiros pudessem auxiliar o procedimento de aborto nos casos que são permitidos, esse que eu disse agora há pouco. Só que a Suprema Corte formou uma maioria para derrubar essa liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Gilmar Mendes votou pela derrubada da medida, levou em conta que não havia risco para a sociedade, de uma forma geral, caso a Suprema Corte não deliberasse sobre o tema. Ele foi seguido, maioria foi formada hoje, então essa liminar do ministro Luiz Roberto Barroso foi derrubada. Volto com você. Valeu, Gabriela, pelas informações. Vamos ver como é que fica essa configuração do STF, quais serão os processos impactados pela saída do ministro. Obrigado. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com CNN Viagem e Gastronomia. Até já.